Para dar continuidade ao módulo Letramentos Múltiplos, abordaremos com essa apresentação as possibilidades dos letramentos matemáticos. Desta perspectiva, propomos vincular o letramento matemático à relação entre matemática e práticas sociais. Como ressalta Mendes, na escrita, podemos pensar no letramento matemático como práticas diferenciadas que resultam em diversas matemáticas: a matemática do padeiro, a do feirante, a da rua, a da escola. Mendes ressalta ainda que, da mesma forma que a escrita e a leitura, existe uma série de conhecimentos e competências necessárias para a compreensão de situações numéricas, as quais não apresentam apenas a mera decodificação dos números, mas, além disso, envolvem a compreensão de diversos tipos de relações ligadas ao contexto social, em que tais situações se fazem presentes. Além disso, podemos pensar em competências que envolvem não apenas a ideia de quantificação, mas a de mediação, ordenação, classificação, tomadas de decisão, que podem apresentar diversos tipos de representações: escrita numérica e alfabética, representações visuais, representações simbólicas, entre outras. A inclusão do letramento matemático dentro do conceito de letramento possibilita conceber práticas de letramento matemático contemplando situações em que a leitura e a escrita se fazem presentes e necessárias. Além disso, para Fonseca, tomar as práticas de numeramento como práticas de letramento permite-nos ainda valer-nos dos estudos sobre letramento, que contam com uma produção bem mais alentada e amadurecida do que a produção sobre numeramento. No que se refere tanto à elaboração de conceitos e sua mobilização em estudos mais prodigamente replicados e avaliados, quanto à disponibilização de subsídios para a prática pedagógica, forjados a partir de resultados destes estudos. Quando falamos em alfabetização matemática tradicional, falamos apenas do domínio de códigos necessários para sobreviver dentro da escola. Porém, a linguagem matemática vai além do espaço da escola. Ela está diretamente relacionada com a vida do sujeito enquanto cidadão. Sendo assim, quando pensamos em letramento, numa perspectiva de letramento ideológico, é fundamental perceber a ação social. Em que práticas, fora do ambiente escolar, posso fazer uso dessa matemática da escola? Ou ainda, perceber que a todo momento participamos de ações sociais que estão relacionadas a uma matemática escolar. Caso contrário, será uma prática voltada apenas para o domínio da técnica, desvinculada do mundo, com uma função restrita. A questão do letramento matemático transcende o numeramento, a alfabetização e a aquisição de técnicas. Tende a seguir uma esfera social, política e ideológica. Não é suficiente que se ensine a dominar a língua e as técnicas de cálculo para se construir uma sociedade mais igualitária. Ter acesso à escola não significa necessariamente que seremos um povo melhor, mas o uso que faremos da educação é que fará a diferença. Apesar de conceber que a educação vai além do ensino da técnica, precisamos ter cuidado com este discurso, de uma ideia dicotômica, porque podemos correr o risco de ir para o sentido contrário. Se a educação por si só não garante, portanto, para que investir em educação? Não é esse o nosso discurso. Não estamos defendendo aqui que as práticas sociais da matemática devam ser priorizadas em detrimento do ensino da matemática formal e escolarizada.
Retomamos aqui o modelo ideológico de letramento, em que o conceito de letramento envolve não só as práticas sociais de uso da língua materna e da matemática, mas também as questões que envolvem a aquisição da técnica, isto é, no conceito de letramento está contida a alfabetização, que é um tipo de saber ao qual o aluno tem o direito de ter acesso e contribuir para sua inserção em um mundo letrado. Há uma questão importante que diz respeito à necessidade de grande parcela de professores, por conta das prescrições que recebem do atual formato das avaliações externas ou ainda por desconhecerem outras práticas, aterem-se a um sistema tradicional, seja o da escrita, seja o da matemática. A ideia de letramento em matemática que buscamos discutir nesta apresentação está diretamente relacionada à perspectiva de resoluções de problema, que vão além da concepção instrumentalizadora de Polya. Concebemos a resolução de problemas como um movimento de pensamento em que cabe ao aluno, inserido em seu grupo, levantar hipóteses, validar resultados, observar regularidades, refutar resultados. É fundamental que este movimento aconteça por meio de problemas que tenham sentido para o aluno, ou, como disse a Viane, algo cuja resposta não seja imediata, mas que deseja sabê-lo. Esta perspectiva de resolução de problemas pressupõe a mobilização do aluno a fim de investigar uma dada situação em busca de uma solução e, a partir desta movimentação, formular novos problemas. O movimento de investigação, possibilitado pela perspectiva da resolução de problemas, é bastante coerente, ou melhor, só é possível quando olhando através das lentes da perspectiva histórico-cultural. Nessa perspectiva, o foco principal está na influência que o meio social exerce no desenvolvimento humano, ou seja, à medida que o indivíduo interage com o outro por meio da linguagem, vai se constituindo, se formando e se transformando. Dessa interação com o outro, uma relação interpessoal, o indivíduo vai se apropriando dos conhecimentos num movimento intrapessoal, subjetivo. A seguir, traremos dois exemplos de trabalho com a matemática na perspectiva do letramento matemático. O primeiro exemplo é um recorte da dissertação de mestrado da professora Mariana e foi desenvolvido em uma turma de segundo ano de uma escola básica municipal de Itatiba. O professor lê a seguinte questão: Renata viajou por uma semana no mês de férias. Faça um X no quadradinho que representa o número de dias que Renata viajou. A maioria das crianças assinalou a resposta A, 5 dias, sendo que a resposta correta seria a letra C, 7 dias. Onde o professor se perguntou, mas por que 5 dias? Para entender o raciocínio da criança, o professor resolve fazer um novo questionamento. Esta é Manuela. Ela não come moela. Manuela é vegetariana. Ela come um prato de arroz por dia. Quantos pratos de arroz Manuela come em uma semana, em um mês? Para solucionar o problema, a aluna responde 5. Então, o professor questiona, mas por que 5? Porque contém nos dedos. Como? E ela responde, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. Mas a semana não são 7? Sim, mas os outros 2 são o fim de semana. O segundo exemplo é um recorte do trabalho de pesquisa desenvolvido pelas professoras Andréia e Cristiane com suas turmas de quarto e quintos anos para o projeto PESCO 2019. A necessidade do trabalho com a matemática da horta surgiu durante a problematização com os alunos sobre como poderíamos fazer a horta de maneira que ela ficasse um ambiente permanente na escola, que todos os alunos e funcionários pudessem acessar e cuidar e que ficasse esteticamente bonita.
Para isso, iniciamos um estudo do meio dirigido a duas hortas urbanas localizadas no bairro Santa Genebra. Para isso, as crianças levantaram questões que nortearam suas observações. A ideia era levantar o máximo de dados possíveis para iniciar o planejamento da horta da escola. Com os dados coletados no estudo do meio, iniciamos o processo de análise desses dados e quais pontos precisaríamos considerar para iniciar nosso projeto de revitalização da horta. Foi nesse momento que surgiu a necessidade de medir a área da horta. Sem a medida da área, seria impossível iniciar o projeto. Para isso, construímos o metro quadrado de jornal como unidade de medida padrão para calcular a área. Em seguida, dividimos os alunos em três grupos e a atividade em três estações: medir, construir e observar. O combinado foi que cada grupo ficasse em uma função e, à medida que o tempo passasse, os grupos trocariam de estação. O objetivo era que os alunos conseguissem medir a área da horta usando os metros quadrados construídos com o jornal. Para isso, foram distribuindo os metros quadrados em toda a extensão da horta. Encontramos estratégias para medir a superfície com os metros quadrados disponíveis. Com os metros quadrados construídos, os alunos tiveram que cobrir a área para descobrir a medida. Como não havia quantidade suficiente de metros quadrados construídos, os alunos foram criando estratégias para não perder a área já calculada, como, por exemplo, marcar com folhas a área medida, ou colocar uma pessoa como referência para um metro quadrado já medido. Com os metros quadrados distribuídos, foi necessário pensar em estratégias para cobrir as áreas menores que sobraram. Como não cabia um metro quadrado, a estratégia foi marcar as formas das áreas a serem medidas e cortar o metro quadrado de jornal encaixando as peças, como se fosse um quebra-cabeças gigante. Com o esboço da horta feito e as medidas calculadas, a próxima etapa era pensar nos canteiros e no espaço que eles ocupariam na área de medida. Para isso, partimos para o trabalho com volume. Retomamos ao espaço da horta e medimos todas as dimensões dos canteiros, que hoje ocupam um espaço, e o espaço entre eles. Em seguida, exploramos diferentes formas como possibilidades de formatos para os novos canteiros. Usamos caixas como unidades de medida para essas formas e descobrimos que dificultam para medir. Usamos então o centímetro cúbico como unidade de medida de volume e descobrimos que há necessidade de medir as três dimensões para descobrir o volume. Descobrimos também que o centímetro cúbico facilita para medir o volume de coisas pequenas. Mas, para medir os canteiros, os centímetros cúbicos não seriam suficientes. Então, conhecemos o decímetro cúbico e o metro cúbico, construindo-os com canudinhos e canos de PVC. Com a ideia de que é necessário pensar no volume que o canteiro vai ocupar no espaço da horta e retomando que a horta precisa ser funcional e acessível a todos os alunos, as crianças chegaram à conclusão de que precisariam saber a média de altura dos alunos para pensar nas dimensões do canteiro projetado. Com a medida de altura definida, estamos no estágio de definição da forma, disposição e espaço entre os canteiros. Para isso, os projetos começam a tomar forma, porém, as discussões continuam quanto ao acesso dos alunos cadeirantes e outras questões que vão surgindo dentro desses ambientes de circulação de ideias, de pesquisa, levantamento de hipóteses, testes, refutações dentro deste ambiente de letramento. Embora esse conteúdo não esteja no momento no currículo do quinto e quartos anos, a necessidade de saber faz desse conhecimento prioridade para esse grupo de alunos.
Tendo em vista as propostas teóricas e práticas mostradas até aqui, concluímos dizendo que o letramento matemático refere-se à capacidade de identificar e compreender o papel da matemática em relação com o mundo em que vivem professores e alunos. Assim, o letramento matemático colabora com outros aspectos do letramento, no objetivo de atender às necessidades do indivíduo no cumprimento de seu papel de cidadão consciente, crítico e construtivo. O letramento matemático, portanto, não se limita ao conhecimento da terminologia, dos dados e dos procedimentos matemáticos, ainda que os inclua. O letramento matemático promove a combinação desses elementos para satisfazer as necessidades da vida real dos indivíduos na sociedade.